Meu nome é Carolina Castro e eu vim aqui dar o meu testemunho de cura da síndrome do pânico e da fibromialgia. Eu vou falar dessas duas doenças juntas porque as duas também têm a ver com a depressão. E com muitos casos de depressão que geram essas duas doenças ou que a depressão é o resultado dessas duas doenças, eu resolvi fazer esse testemunho para vocês. É claro que já é um mover de Deus dentro do meu coração para dar esse testemunho, porque eu acho que quando a gente ouve alguém que conseguiu superar, nos dá esperança, nos dá força. E principalmente eu quero passar para vocês quais foram os profissionais que me ajudaram a superar isso e como que eu busquei Deus para conseguir essa superação também. Então esse vídeo aqui, além de ser o meu testemunho, é uma forma de incentivar vocês a procurarem os profissionais corretos e como procurar eles, para que vocês possam sair dessas duas doenças que são horríveis e que às vezes nos trancam, como aconteceu comigo, de ficar trancada no quarto, não conseguir fazer mais nada, de chegar em com essas duas doenças. Então eu não quero que ninguém passe por isso. E se você pode resolver, então eu quero te dar a forma como eu resolvi para que você possa ter o poder de decisão na sua vida e conseguir fazer essa mudança. Vamos lá. Eu, como sou uma pessoa que sempre estou no meio evangélico, eu professo, né, que Jesus é meu Salvador e que o Espírito Santo vai conduzindo os meus passos e que Deus é meu Pai. Eu sempre pensei que somente através disso poderia estar resolvido. Para algumas pessoas, sim, mas no meu caso não foi. Então, existem coisas que dependem de nós e dependem da nossa decisão, da nossa ação. E resolver esses problemas, apesar de ter sido uma orientação de Deus, através das minhas orações, como o que fazer, eu tive que ter a ação e estar com profissionais. E o interessante é que muita gente faz julgamento de religião. E nenhum dos profissionais que me atendeu, que eu saiba, são evangélicos. Então, eu agradeço a Deus por ter colocado as pessoas certas no momento certo para fazer todo esse atendimento. Eu tenho que falar um pouco o seguinte: nós somos afeitos de espírito, alma e corpo. E nós precisamos tratar os três. E durante um bom tempo eu procurei só na parte do espiritual. Eu achava que somente tratando a parte espiritual resolveria a depressão. Só que a depressão, a fibromialgia e a síndrome do pânico também podem ser geradas por problemas químicos, metabólicos, problemas que às vezes são nutricionais, problemas que podem vir de carga hereditária e que fogem à questão espiritual. Não que a gente não possa receber essa cura no milagre, mas quando tem possibilidade da gente estar fazendo alguma coisa, cabe a nós fazer. E foi assim. E lendo no livro de Êxodo 31:3, Deus fala que ele encheu todo o corpo nosso com o Espírito Santo de Deus, com o Espírito de Deus, nos dando sabedoria, entendimento, conhecimento e entendimento da ciência. Então, os médicos, os profissionais, são as pessoas que vão realmente nos dar esse suporte para que nós possamos caminhar. Não tem como você fugir de uma cura fazendo tudo sozinho, tá? Deixa eu tentar explicar um pouco melhor. Nós não somos sozinhos, nós não somos ilhas. E nós temos que realmente receber ajuda. É assim que Deus trabalha, em conjunto, em comunhão. Então, eu vou falar agora para vocês todos os profissionais que me ajudaram, como cada um me ajudou e o que você pode fazer. Em termos do síndrome do pânico, quem detectou a síndrome do pânico em mim foi o doutor João de Oliveira Campos, da cidade de Goiânia. Ele é um psiquiatra e foi ele que detectou e começou a medicação para eu sair dos ataques de pânico frequentes que eu estava tendo, que eram muito fortes ao ponto de eu não ter coragem de sair mais na rua.
Depois disso, depois de um processo com ele, eu tinha muitas dores de cabeça, porque eu tinha tido uma dengue hemorrágica, e eu fui, parar no atendimento do consultório do doutor Delson José, que é um neurologista. E ele, né, Deus usou ele para detectar fibromialgia. Eu não fui lá por conta da fibromialgia, apesar que eu sentia dores tão fortes no corpo que quando eu ia nos médicos eles não localizavam o que era. E então eu tive a descobrir a síndrome do pânico e a fibromialgia juntos. Apesar que já atacavam em mim já fazia algum tempo, mas a falta de conhecimento minha me levava a pensar que era algum problema, algum ataque espiritual. Então, pensem bem, nós somos, né, feitos de espírito, alma e corpo. Então, por isso que a gente tem que estar atento às três partes, a parte emocional, a parte física e a parte espiritual. E depois que detectou, eu comecei a trabalhar nos dois. Voltando à síndrome do pânico, com o tempo eu comecei a frequentar a psicóloga Nájila, no Instituto ITGT, em Goiânia, que é um instituto que faz terapia a um custo muito baixo. E ali ela começou a trabalhar minha parte comportamental, a parte de racionalizar o que acontecia comigo na síndrome do pânico, para começar a diminuir a medicação. E eu conheci o Dr. Marco Santana. Dr. Marco Santana, em várias especializações que ele tem, uma delas é nutrólogo. E quando ele modificou completamente a minha alimentação, além de eu emagrecer os primeiros 30 quilos, ele conseguiu fazer com que eu não precisasse mais da medicação para a síndrome do pânico e para a fibromialgia, que também usava uma medicação muito alta, porque as dores eram muito fortes. E o Dr. Marco Santana foi um ponto crucial para mim, porque eu consegui modificar metabolicamente o meu organismo, consegui nutrir o meu organismo e começar a respirar novamente, digamos assim, né? Com a fibromialgia, eu segui o tratamento com o Dr. Delson José e o fisiatra, o Dr. Guilherme Afonso, e todos eles em Goiânia. Com esses tratamentos, me ajudou bastante, mas o Dr. Marco Santana, com a mudança da minha alimentação, conseguiu tirar realmente a causa. Então, por mais que às vezes a gente tenha toda a medicação, ela trabalha os sintomas e com o tempo ela pode até tratar a causa. Mas se você não consegue mudar a tua alimentação a tempo, nem a medicação que você toma, ela vai fazer o efeito necessário. Então, a parte metabólica, a parte com que a medicação que você está tomando para síndrome do pânico, para fibromialgia, ela só vai fazer o efeito certinho se a tua nutrição, se a tua alimentação estiver correta. Então, a gente cai muito esse lado disso, e cada vez a gente aumenta mais a medicação, cada vez aumenta mais e não consegue trabalhar melhor, o organismo não trabalha melhor porque não está nutrido da forma correta. Existem combinações de alimentos também que fazem os efeitos que a medicação que a gente toma. Então, o mesmo efeito. Então, quem sabe a gente melhora mais rápido assim, quem sabe não. Eu melhorei mais rápido assim. Em 6 meses eu já não estava usando mais a medicação. E é um tempo muito curto. Para quem sabe de psiquiatria, conhece um pouco, sabe que é um tempo muito curto para você falar, olha, parei de sentir dor, parei de ter ataque do pânico. A parte comportamental foi muito importante para mim, porque eu consegui racionalizar quando vinha o ataque de pânico, mesmo com Rivotril sublingual, mesmo com a medicação toda, com tudo certinho, se eu não parasse e pensasse, calma, você está bem, você está num lugar seguro, você não precisa estar sofrendo isso, até você raciocinar tudo isso, racionalizar tudo isso, o trabalho da minha psicóloga foi essencial, da doutora Nájila.
que ela era do ITGT e agora ela está no Instituto Solos, se eu não me engano, que é uma clínica que ela montou, em Goiânia também. Então, isso tudo influencia. Com o tempo, além de eu já estar livre da síndrome do pânico da fibromialgia, há mais ou menos 2 anos, um ano e meio, não, 2 anos, olhando, pensando bem aqui direitinho, 2 anos, quase 2 anos, que eu tô livre, que eu posso virar e falar assim, olha, eu não tive mais recaída, não tive mais dor, não tive mais esses problemas todos. Aí eu passei muito tempo ainda com sensação de culpa, porque a depressão, a fibromialgia, o pânico, ele dá uma sensação também de culpa na gente, porque parece que você não consegue, você não vence, parece que você não tem energia, parece que você é errada, dá aquela sensação de que você está impotente. E essa sensação de impotência era muito forte em mim. Aí eu conheci uma outra profissional, faz pouco tempo, e ela faz um trabalho de reprogramação emocional e mental, que é a coach Carol Ferreira. E eu fui atrás dela porque eu estava tendo muita dificuldade eu emagreci muito com o Dr. Marco Santana, naturalmente pela alimentação correta, né? Mas eu ainda tinha, assim, altos e baixos em termos do peso. E um trabalho de emocional muito complicado, por mais que eu buscasse Deus, Jesus, Espírito Santo, por mais que eu tivesse empenhado dentro da igreja, eu ainda tinha um sentimento, uma coisa assim que eu carregava, que eu sabia que eu tinha o perdão de Deus, mas ainda não conseguia usufruir. E essa coach, Carol Ferreira, ela fez um trabalho que eu recomendo também, ela é do Rio de Janeiro, os trabalhos dela são todos online, e eu consegui entender que a programação mental minha da infância, a forma com que eu fui criada, fazia com que eu sempre pudesse ter uma reincidiva natural em pensamentos para coisas ruins. Então eu era positiva com os outros e negativa comigo. E isso provoca depressão, que pode provocar desencarrilhar todas as outras doenças. Então a Carol Ferreira é a pessoa que eu indico como coach para reprogramação emocional, mental, e para quem está querendo emagrecer, ela faz um trabalho também espetacular. Apesar que o trabalho dela serve para todas as áreas da família, na parte de reprogramação para você não descontar na alimentação, que é o que acontecia comigo na síndrome do pânico e na fibromialgia, você acaba se isolando e comendo mais. Algumas pessoas não, né? Vai para a anorexia, mas a base de comportamento é a mesma. A base interna de comportamento é a mesma, só muda o resultado final. Então, você pode fazer esse trabalho com a coach Carol Ferreira. E eu vou estar colocando nesse vídeo para vocês os links, tá? E eu quero que vocês lembrem o seguinte, na palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus. E eu estava buscando. Depois fala que tudo que você pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis, né? Então, você tem que ter a tua atitude. E eu vou botar esses links todos aqui para vocês, o nome dos profissionais, os versículos que eu citei para vocês, eu também vou estar colocando. E eu espero que, em nome do Senhor Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, vocês possam ter um 2018 de libertação emocional, física, da saúde espiritual completa para vocês, que vocês possam usufruir do melhor de Deus, porque os sonhos de Deus para nós são maiores do que nós podemos ver. Então a vida de vocês não está resumida em dor, em sofrimento, tá? Então eu deixo aqui o meu testemunho para vocês e qualquer coisa, contem comigo. Um grande beijo.